que fora da política não há salvação. Essa é a palavra. Exato. É uma brincadeira com um ditado não, né? Um dogma medieval da Igreja Católica que dizia que fora da igreja não há salvação. Isso, né? isso. E claro que é uma crítica à antipolítica, né? Essa ideia de que político não presta, que política nunca vai dar certo e tal. É um discurso que a gente teve, né? Muito no Brasil. Não sou político, sou gestor, esse tipo de coisa. Esta é a única saída? Olha, a saída sempre está na política, né? A gente pode fazer a política de várias formas, não existe uma única maneira de se fazer política. E é claro que se a gente acha que a maneira que está sendo feita é ruim, temos que encontrar outra, mas ela vai se dar também dentro da política, né? E é por isso que a salvação ou a solução para os nossos problemas tem que se dar reconhecendo o fato de que a política é inescapável. É essa ideia, e não bancando o avestruz, enfiando a cabeça dentro do buraco e ver o que acontece, né? Eu acho que o erro é esse. Inclusive, às vezes, tentar substituir a atividade política por outras soluções, como se elas fossem soluções mágicas e que cumpririam a mesma função, porque não cumprem. A ideia da técnica como substituto da política. A técnica é fundamental naquilo que é de natureza técnica, mas há questões que são de natureza política. Decidir quem ganha, quem perde, por que eu priorizo aquilo, por que eu não priorizo isso, dar satisfação às pessoas do porquê dessas decisões, que não são decisões tomadas com uma técnica fria, ou com uma lei fria, ou com um número que, enfim, pode ser definido com base num sorteio. Não é isso, é justificar essas decisões. E também não é substituível pela moral, né? Os bons versus os maus. A política é muito mais complexa do que isso. O mundo é mais complexo do que isso e a política lida com essa complexidade. As pessoas têm interesses diferentes e nem por isso o interesse de um que se contrapõe ao do outro é mais legítimo um ou outro. Os dois são legítimos. Vai ter que se resolver isso negociando, né? Tomando decisões às vezes agradáveis por um lado, desagradáveis por outro. É disso que se trata. Então você não substitui isso pela moral. Não é o bem contra o mal. São alternativas. E essas alternativas precisam ser trabalhadas. Esse é um problema que nós estamos vivendo hoje, né? Está muito assim, Não, sempre estamos, né? Bom, mas da polarização, né? Da polarização, Sim. Chegamos a este ponto. Ou você é contra ou é a favor. Calma, não é assim, vamos conversar e vamos discutir. Ou você é o bem ou você é o mal. É isso. E não é assim que se coloca, né? Inclusive porque a democracia supõe que não há o bem e o mal apenas. Claro que há bem e mal também no mundo. Mas, às vezes, o que você tem são simplesmente visões de mundo distintas, ambas ou várias delas, né? Não só duas, mas legítimas. Você tem várias visões legítimas, várias visões defensáveis, e aí, nas circunstâncias, a gente vai decidir qual dessas visões prevalece. E é isso que significa fazer política, o que implica sempre engolir alguns sapos, implica fazer concessões, né? Quem não sabe engolir pelo menos um sapo de vez em quando, não vai saber fazer política. Quem não sabe fazer concessões, compatibilizar posições, não sabe fazer política, pelo menos não sabe fazer política democrática, política dentro de uma sociedade plural.